o Grêmio jogar com esse time que jogou ontem, dessa forma que jogou, com essa postura, com essa mentalidade, jogar assim lá no Maracanã, toma 5-0 do Flamengo. Vai ser a maior vergonha da história do clube gremista se jogar como jogou ontem. Toma 5-0 do Flamengo. Toma 5-0 do Flamengo. Toma 5-0 do Flamengo. Olá, meus amigos da Estação Zero. Está começando agora meus comentários para o Esportes na Estação, nessa quinta-feira, 24 de outubro. Essa quinta-feira de luto para a nação tricolor. Mas, antes disso, lembro que o meu bloco tem os comentários de Duque Academia. Faça sua ginástica, sua musculação ali na Duque Academia, aqui no Centro Histórico de Porto Alegre. Duque de Caxias 568. E também tem o apoio de Ambiental Green Paisagismo. Se você quer dar uma repaginada do jardim da sua casa, seu escritório, seu condomínio, chame a Ambiental Green Paisagismo, que ela cuida do seu jardim. Bom, eu estou com muita dor de garganta hoje, tá difícil de falar, segunda-feira já foi difícil para mim falar, né, depois da rodada do Brasileirão, e agora realmente estou abaixo de anti-inflamatório, tá complicado. Então hoje eu terei apoio de dois amigos comentaristas que vão me ajudar aí a fazer esse comentário sobre essa semifinal, jogo de volta lá no Maracanã, onde o Grêmio perdeu de 5-0. 5-0. 5-0. 5-0. Não troncou não, eu que estou fazendo por gosto. A exemplo do vídeo, vocês viram ali? O vídeo que eu postei logo após o Grêmio ter perdido para o Bahia. E eu disse, se o Grêmio jogasse daquela forma, não tem como. Vai perder de goleada. E perdeu de 5-0. Que boca, hein? Mas não interessa. Isso aí era morte premeditada. Era morte premeditada. Porque o Grêmio começou a perder lá na Arena. Começou a ser desclassificado da Libertadores já no primeiro jogo. De Grêmio e Flamengo. Onde o Grêmio era para ter vencido aquele jogo e conquistar alguma vantagem. Mas não, quem conquistou a vantagem foi o Flamengo. Agora, não tem como comparar. Vocês vão ver agora nos comentários de Robert Abel e os comentários de Sérgio Jurumê, que eu convidei para me ajudar aqui. É uma diferença abissal de time. Abissal entre Flamengo e Grêmio. Não tem como. Isso é uma coisa que o Grêmio, se o Grêmio tivesse, eu queria o Grêmio de 2017 jogando com o Flamengo em 2019, esse atual do Flamengo. Aí a coisa seria, eu acho que seria bem diferente, ou pelo menos bem nivelado. De repente decidido no detalhe, no erro de um ou de outro, mas seria um confronto muito mais justo, né? E não tem como, o Flamengo está jogando a nível europeu, tem um treinador europeu inclusive. Então eu quero deixar aqui os parabéns para a torcida do Flamengo, que está na final e é o franco favorito a ser o campeão da Libertadores de 2019, e também para meter bronca lá com o Liverpool na final do Mundial também. O Flamengo é franco favorito, sim. Tem jogadores, tem treinador, tem preparador físico, tem elenco, coisa que o Grêmio não tem. Tá? Sou obrigado a dizer, eu queria falar outra coisa aqui hoje, mas não tenho o que falar. Tá? Então vamos aos detalhes, aos números do jogo. O Grêmio até que, nos enganou, né? Começou o primeiro tempo indo para cima, começou disputando, mas na realidade a única chance que o Grêmio teve de gol realmente foi com o Michael, que o zagueiro do Flamengo tirou na hora, no lance onde o Michael ia chutar, ele foi desarmado. Uma boa jogada do Everton Cebolinha. Também uma das poucas jogadas também. Foi todo o time do Grêmio sucumbiu. E aos 42 do primeiro tempo apenas, o Bruno Henrique abriu o marcador e fez 1-0 Flamengo. Até aí, tudo bem, 1-0, eu fiquei pensando, né? O Grêmio precisava de um gol para se classificar. 1-0 classificava. Vai continuar precisando de um gol, mas para levar para os pênaltis pelo menos. Um gol é um gol apenas. Aí, agora o Renato vai motivar, porque ele é o motivador. Ele vai motivar o vestiário, vai botar um bafo na nuca dos jogadores e já vai vir modificado para o segundo tempo. Lembrando que o Kahneman, a 6 minutos de jogo, levou um amarelo.
O que eu tinha dito também nos comentários anteriores? Eu queria Jeromel e David Braz na zaga. Ainda mais que Paulo Miranda, isso eu pedi e fui atendido, o Paulo Miranda foi o lateral improvisado. Então o Grêmio estava em campo com 3 zagueiros. Na realidade até menos, né? O Paulo Miranda não fez as funções de zagueiro, até ele voltava e tem um cacuete, né, de zagueiro. Mas nada disso adiantou. O Grêmio levou gol igual e um Kahneman afoito. Enfim, não vou entrar nesse mérito por enquanto. Depois começa o segundo tempo e aí há 1 minuto. Olha, eu estava num bar aqui em Porto Alegre assistindo. Até vai ter novidades inclusive para vocês, que em breve eu vou fazer programas ao vivo, debates esportivos aqui num bar em Porto Alegre. Vai ser bem legal, aqui perto do gasômetro, da hora do Guaíba. Vai ser legal, entendeu? Até porque a ideia é essa, fazer uma movimentação, fazer uma coisa diferenciada para o esporte dessa ação, tá? Então, novidades vêm em breve por aí. Nós vamos anunciar. Mas, quando eu vou no banheiro, eu volto, peço uma cerveja e vou olhar o placar, já estava ali o Gabigol fazendo o segundo gol. Bom, do Flamengo, né? Já há 1 minuto de jogo. Aí todo mundo se olhando, o assador vem cá, mas isso aí não é a reprise? Não, é o gol, é gol. 2-0. Aí eu pensei comigo, bom, o Grêmio precisava de 1 para levar para os pênaltis, 2 para vencer o jogo sem pênalti. Então tudo bem, 2 gols. Tem todo o segundo tempo ainda. Agora o Renato vai modificar. Não. Demorando para fazer a modificação, a alteração. Já começou escalando mal, né? Começou muito mal. Aí vem aos 11 minutos Gabigol de novo. 11 minutos, terceiro gol. De pênalti. E isso eu vou dizer para vocês. A única coisa que eu vou reclamar de arbitragem. Isso não foi pênalti. O Jeromel deu carrinho, não tocou. O jogador do Flamengo deixou a perna atrás. Se toda a imprensa viu. O juiz autoritário nem chamou o VAR. Assumiu para ele a bronca. Isso que eu já fui contra. Não era para ser juiz argentino. Eu queria um gringo. Mas podia ser paraguaio, uruguaio, chileno, colombiano, qualquer um. Menos argentino. Poxa, tem um time da Argentina na final. E aí tem um argentino que vai apitar. Bom, não justifica. Não justifica. Podia ser 4, podia ser 8 gols, não interessa. Entendeu? O Grêmio levou, fez um vexame igual. Entendeu? Tomou uma goleada, não precisava ter perdido de tanto assim. E aí o Pablo, gringo Pablo, aos 22 minutos, faz o 4º gol. E o Rodrigo Caio, aos 26, sacramenta os 5. Uma luvinha, ó, luvinha do Jesus. Bom, só Jesus na causa mesmo pro Grêmio, porque com 26 do segundo tempo eu imaginava que ia ser 7, 8, me veio na cabeça Brasil e Alemanha, enfim. Eu não vou me ater muito a esses detalhes técnicos, até porque minha garganta está terrível, eu tenho que editar, eu estou com pouquíssimo tempo. Eu só vou dizer uma coisa para vocês, que acabou a era Renato no Grêmio. Chegou. Vocês com gado, vão querer me bater, torcedor do Grêmio, muito mimimi, vão me chamar de torcedor modinha, não sei o que, não interessa. O Renato chegou em 2017, tá? Pegou um time completamente diferenciado. Ele pegou um time pronto deixado pelo Roger Machado. Um time que tinha Douglas, Edilson, Wallace, Ramiro, Jael, Bolanhos, Arthur, Marcelo Groy. Era um outro time, ok? Era um outro time. Isso não tira o mérito do Renato, claro que não. Ele montou o time, motivou esse time e nós fomos campeões. E fomos sendo campeões em 2017, 2018, só que aí foi embora, todos esses jogadores foram indo embora com o tempo, né? O Arthur foi um dos últimos. E aí, cadê as peças de reposição, diretoria do Grêmio? Meu presidente, vice, cadê as peças de reposição? Não vieram à altura, porque aí trouxeram com o tempo, né? Rômulo, Montoya, Marinho, Galhardo, André, Capixaba, Luciano. Não, isso não é peça de reposição. Não, nenhum desses aqui acabaram. Só o André que acabou virando titular do time. E alguns outros entraram também como titular, mas nada vingou. O Grêmio gastou horrores
e não colocou peças de reposição à altura. Porque ainda tem Cortez, Michel, Léo Moura, Tassiano, o Paulo Miranda mesmo. Entendeu? Isso não é jogador para Grêmio. Para Imortal, não é. Não, aqui, ó, não honra a camiseta do clube esses jogadores que estão lá. E pior se eu for dizer para vocês, quem é que se salva? O Cebolinha, Pepe, o Michael, o Jeromel. Tudo bem, esses se salvam. Mas de repente esses até não ficam no Grêmio. O Cebolinha tem uma cláusula contratual rescisória enorme, então esse de repente fique mais tempo. Se bem que eu queria até que fosse vendido, porque aí o Grêmio compra um time novo para 2020. Não adianta agora o Renato vem. Agora nós vamos batalhar uma vaga entre os 4, uma vaga entre os 6. E eu vou dizer uma coisa, continuar jogando da forma que está. Olha os meus prognósticos. Pai Vladimir não vai para a Libertadores, nem na vaga indireta. Porque atualmente está em 7º lugar. Mas tem muitos atrás aí, ó, que estão cheirando o fiofó do Grêmio, entendeu? E estão querendo nos pegar por trás, entendeu? O seu Renato vai ter que jogar muita bola para provar, para ficar entre 4. E não adianta se classificar para a Libertadores e não reforçar o time. Isso eu falo todos os anos. Não adianta. Só para participar e morrer na praia? Não adianta. Eu quero um time à altura que foi em 2017 para ser campeão. Então vamos ficar aqui, a bairrista. Vamos tentar, vamos ganhar o que ano que vem? Gauchão, Copa do Brasil, é mais ou menos por aí. E para encerrar, comentário, nosso goleiro não dá mais. Paulo Vitor é um mão de alface. Quantas vezes aqui, os primeiros comentários do Esporte da Estação, eu dei umas 2 ou 3 vezes aqui o bola cheia pro Paulo Vitor. O que houve com esse goleiro? Não estão pagando ele? Esse treinador de goleiros? E mais agora que agora o Abel e o Sérgio Urmê vão falar também. Preparo físico. Onde é que está? O Grêmio poupou 11 ou 12 jogos do Brasileirão, botou um time de naba, um banguzinho brabo, e não adiantou. Bolhufas. E o Flamengo não poupou ninguém, e olha aí. Quer dizer que então o preparador físico do Flamengo, o centro de musculação, a academia do Flamengo é muito melhor que o do Grêmio, deve ser. O que houve? Cadê a explicação agora, Renato? De poupar jogador, priorizar, hein? Olha o Flamengo aí. Até então, jogando 3 competições, ficou em 2, é líder disparado do Brasileirão, atual, virtual campeão, com 10 pontos à frente do segundo colocado. E vai ser campeão da Libertadores. E aí, Renato? E aí, diretoria tricolor? Como é que fica? Para voltar a ser o imortal tricolor, eu botei essa camisa aqui por gosto para lembrar vocês, vai ter que jogar muita bola, vai ter que comer muita farinha, muita rapadura, muito feijão campeiro, para voltar a ser aquele time copeiro realmente, entendeu? Porque agora, essa geração, que o Renato sempre fala, os 3 anos, ganhamos tudo, não tem mais, acabou. Ganhamos só gauchão esse ano, né? E quem sabe, de repente, uma vaga na Libertadores para o ano que vem. E se não ganhar a vaga, não vai reforçar o time igual? Pô, nós temos pelo menos Copa do Brasil para tentar ser o rei de Copas. Voltar a ser, porque o rei de Copas nem isso somos mais, que é o Cruzeiro com 6. Então queremos voltar a ganhar a Copa do Brasil novamente. E o mais, queremos ser campeão brasileiro, poxa. Aqui, ó, temos 11 jogos ainda pela frente e não podemos ser mais campeão. 11. Porque o Grêmio teria que ganhar todos, acho que todas as partidas. Não vai ganhar, vai perder muitos jogos. Qual é a fórmula mágica agora, Sr. Renato? Diretoria? Qual é a fórmula agora que vocês vão me dar para tentar conseguir uma vaga na Libertadores? Eu acredito no meu time, no meu elenco. Sim, acreditou. Acreditou e morreu na praia. Olha aí o André, arremedo de centroavante. Ele só jogou bem no Santos e depois quando foi para a Europa, uma breve passagem lá. E aí? Porque o André tem que ter alguém lá na frente lá para incomodar. O André é esse cara, centroavante. E o Tardelli ele sai. Ele é a característica do Tardelli. Mas só um pouquinho, Renato. Quem é que manda nessa jossa aí? Não é tu que manda? Então diz pro Tardelli, tu tá proibido de sair da área. Tá proibido, não vai sair mais. Deu, tu é centroavante. Me deu, não vai sair mais. E aí vão botar bola na cabeça do Tardelli. Não é isso? Vão cruzar. Cortez. Qualquer outro lateral. A desculpa qual é que é?
Tá, não temos o Leonardo, não temos o Jean-Pierre, perdemos o Luan. Tá, mas e aí? E por que e poupou à toa então? Porque lesionou igual? Olha o Flamengo, olha a Arrascaeta, olha a recuperação rápida que ele teve. Qual é a explicação? Não tem. A única que eu vou dizer para vocês. Flamengo é abissalmente melhor que Grêmio e qualquer clube brasileiro. Qualquer um. Flamengo é muito melhor. Tá? É só assim que eu vou falar para vocês. Eu vou dizer mais. Foi um vexame? Claro que toda a torcida da Grêmio acha, mas o que é um fiascão mesmo? Agora eu vou dizer, agora vem a minha flauta. Fiasco é perder de 5-0 para a Chapecoense. Isso é vergonha, é fiasco. Porque a Chapecoense é 1000 vezes pior que o Inter. O Flamengo é 1000 vezes melhor que o Grêmio. Então não é vergonha perder o Flamengo de 5-0. Beleza? Fica aqui o meu recado então. Numa edição extraordinária, vamos ouvir também hoje os comentários de Robert Abel sobre a atuação do Flamengo ontem no Maracanã, que eliminou o Grêmio nessa incrível goleada de 5-0. E quem está vendo pelo YouTube, vamos acompanhar também, durante o comentário de Abel, o compacto do jogo com os gols do Flamengo. Então, com vocês aí o nosso comentarista, Robert Abel. Bom, Vlad, eu já tinha dado uma olhada no jogo, antes do jogo, né, na verdade, e algumas coisas já tinham me surpreendido. Então, eu vou te enumerar e vou começar pelo Flamengo, que nos dois times eu tive algumas surpresas. A primeira é começar pelo Filipe Luiz na escalação. Ele já jogou o último jogo do Flamengo. Só que ele se lesionou, se eu não me engano, foi no jogo do Grêmio aqui na Arena. E desde então ele veio fazendo tratamento normal. E uma rodada antes da final ele já estava em campo. E jogou muito ontem. Do mesmo lado que na direita o Rafinha. Rafinha se lesionou, teve uma lesão séria e o Flamengo foi atrás, trouxe a máscara, o capacete, como vocês quiserem chamar, para o cara estar em campo. Mais surpreendente ainda, o Arrascaeta foi operado. A previsão era de mais de 30 dias de recuperação, mais voltar a treinar. Então ia há quase 1 mês e meio até estar em condições de entrar em campo. E ontem ele estava dentro do campo e fez a diferença. Tirando tudo isso, primeiro a gente pode começar com a atuação segura da defesa do Flamengo, que horas era uma dupla, horas era um trio. Quando o Airão descia, e aí então se tornava um time de 3 zagueiros. Vantagem nisso, o Flamengo, quando saía para o ataque, conseguia empurrar o Grêmio para o seu campo. Porque o que acontece normalmente, os clubes têm 2 zagueiros, um lateral recua, mas no momento que esse lateral recua para fazer exatamente essa jogada, tu tá trazendo um lateral contigo. E aí qualquer perdida de bola, qualquer bola mal largada, cara, é contra-ataque certo. O Flamengo, quando fazia isso, o Airão recuava, o Arrascaeta de um lado e o Gerson do outro também recuava, fechando o meio. O Grêmio não tinha como chegar, não tinha como tentar, apesar que inúmeras vezes tentou abafar o time do Flamengo, mas não tinha força, porque além desses 3, ora o Rafinha de um lado, ora o Filipe Luiz do outro, também desciam para ser opção. Então tu vê, o Flamengo não tinha 3, volta e meia ele tinha 4, além do Diego Alves, que o Flamengo não teve vergonha nenhuma vez em que teve que recuar. E do mesmo tempo que quando o Flamengo então partia para o ataque, ele tinha o Bruno Henrique com a Arrascaeta de um lado, Gabigol no meio, e tinha o Gerson do outro, com o... esqueci agora do número 7, camisa 7 do Flamengo, com ele, e de novo, o Gabigol no meio. Então, imagina um time que quando tenta sair não acha espaço e quando é atacado em blocos, mas ele não é atacado em blocos pelo meio, que até pode ser, porque aí tu pode ter Gabigol no meio, o Arrascaeta e o 7, que eu esqueci o nome agora. Cara, é muita pressão e é de todos os lados. E outra, ontem era uma final. Se alguém acha que o Flamengo ia tirar o pé, esquece. Eu não me lembro quem é que eu vi, até comentou, que disse assim, ó, o Flamengo
é um time europeu que joga com uma camisa brasileira no Campeonato Brasileiro. Ele tem o mesmo nível das equipes de alto nível da Europa. Cara, o Brasil está anos-luz disso, está muito longe disso. Então, a gente acaba, olhando de longe, a gente acaba vendo que o Flamengo, 10 pontos do segundo colocado no Campeonato Brasileiro, e chegou tirando o início da Libertadores, que ele começou mal, quase se classificou ali. Dali em diante, cara, desde que o Jorge Jesus assumiu o Flamengo, cara, o Flamengo vem sobrando. Até teve um empate 1-1 foi desclassificado, né, pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Mas se a gente parar para analisar, cara, o Flamengo joga sempre em alto nível, alta rotatividade, está sempre no 220. E por que a gente não consegue ver isso nos times brasileiros? E aí agora, a minha humilde opinião do Grêmio ter caído ontem para o Flamengo, começa com o próprio treinador. Primeiro, desde o primeiro confronto que ficou decidido que Grêmio e Flamengo fariam a semifinal da Libertadores, o Renato em nenhum momento admitiu que ele era inferior ao Jorge Jesus, e ainda pior, ele falou mal do cara. Ele disse, o cara nunca treinou um time grande da Europa, ele saiu de Portugal e foi para a Arábia, ele não tem histórico no futebol. Cara, tendo histórico ou não, qualquer treinador na Europa tem que fazer uma escola, tem que seguir uma escola, e ainda te digo mais, essa escola ainda é superior à nossa. Olha o que o cara foi, ele foi lá e buscou o Pablo Mari, um zagueiro espanhol, na segunda divisão do Campeonato Espanhol lá, e olha o que o cara está jogando aqui no Brasil. Então, eu acho que essa coisa, assim, a gente tem que abrir a mente, a gente tem que começar, as direções dos clubes têm que começar a olhar com outra perspectiva a Europa. É um clube da Série B, Série C, que seja. Cara, mas o futebol deles é diferente. E aí tu olha o Grêmio ontem, que perdeu o Luan por lesão, já não tinha o Jean-Pierre por lesão, e aí não tem ninguém para articular, para armar o time. E aí espera, deseja, fica na mão de que apenas o Cebolinha resolva tudo, sendo que um jogo de futebol, e aí tu sabe melhor do que todo mundo, né, Vlad? É dividido em 3 setores. Tu tem o ataque, o meio e a defesa. Então tu não pode esperar que o Cebolinha resolva o problema do ataque, do meio e da defesa. Cara, ontem tu olhava o jogo, o Cebolinha estava defendendo. Ia no meio buscar a bola, porque a bola não chegava nele no ataque. E aí ele tinha lá do meio até o gol, ele tinha que partir sozinho, tentar fazer tudo sozinho. E numa das vezes que ele conseguiu isso, o Michael perdeu a oportunidade. Que, se eu não me engano, na verdade foi a única oportunidade do jogo. Depois, no segundo tempo, teve uma que aí o Diego Alves saiu errado do gol. E mesmo assim, cara, olha só, sem goleiro, todo o sistema defensivo do Flamengo estava dentro da área. Ninguém correu para fechar, acompanhar o Diego Alves, porque ele já estava ali, que é uma coisa que tu vê naturalmente nos times brasileiros. Cara, o goleiro saiu do gol, cara, vai 2, 3 zagueiros ajudar o goleiro. Cara, já tem alguém ali, então alguém tem que fechar o gol. Então, uma coisa que parece lógica, no futebol brasileiro não é. Claro que eu também não acreditava no 5-0. Mas se a gente assim, parar e analisar tudo isso que eu te falei até agora, a gente pegar o primeiro jogo do Flamengo e o Grêmio aqui na Arena, onde o Flamengo teve 58% de posse de bola. Desses 58% de posse de bola, 30% foi dentro do campo do Grêmio. Cara, é muita posse de bola dentro do campo de adversário. E toda vez que o Grêmio tentou sair, ele foi desarmado. Acredite, 48% das vezes que ele foi desarmado foi dentro do seu campo de defesa. Era quando o Grêmio estava tentando sair, ele era desarmado. Eu não olhei os números do jogo de ontem, mas eu te aposto que se tu pegar os números do jogo de ontem com os jogos do número aqui da Arena,
cara, tu vai ter praticamente os mesmos números. A única diferença é que aqui na Arena o Grêmio teve 3 gols anulados do Flamengo, tomou um gol, e aí, de novo, eu vou frisar de novo, novamente, mais uma vez, como tu quiser, numa jogada individual do Grêmio, a bola então sobrou para o PP e o PP fez. Detalhe, se o PP não tivesse feito, o André tinha feito esse gol de empate aqui na Arena. Então, como tu mesmo frisou num áudio que tu me mandou, realmente, a diferença do Flamengo para o Grêmio e para os outros clubes, né, da Série A brasileira é abissal, é enorme, é uma diferença assim, inacreditável. Então, assim, eu acho que tentar jogar de peito aberto, que foi o que o Grêmio acabou fazendo ontem, porque o Renato queria jogar bonito, queria mostrar que o seu futebol é alegre, cara, é inconsequente. Porque o torcedor do Inter sabe, aquele 5-0 ficou marcado. Ah, foi para o maior rival? Foi. E aí tu acha, o Grêmio acha que esses 5-0 não vão ficar marcados? Imagina se o Flamengo ainda vai lá e ganha do River e é campeão da Libertadores da América. Ou melhor, ainda vai e ganha o Mundial. Porque com esse time tem condições. E então aí o título da notícia vai ser: o Flamengo começa sua caminhada rumo ao Mundial com uma goleada em cima do Grêmio. Não dá. As direções de Grêmio e Internacional têm que começar a olhar o futebol de um outro modo. Não pode mais olhar do nosso modo brasileiro, do nosso modo tupiniquim aqui. Tem que começar a olhar grande. Eu acho que o Internacional está pensando certo, pensando no Codê. Ah, ele ainda é daqui, ele é argentino, mas ele já tem um modo diferente de ver futebol. Eu acho que é um caminho. Eu acho que o Grêmio também tinha que pensar assim, também tinha que olhar assim. Porque senão, se o Jorge Jesus continuar e o Flamengo mantiver o plantel ou até melhorar, o ano que vem a gente só pode pensar em correr atrás do Flamengo e tentar o segundo lugar no Brasileirão, segundo lugar na Copa do Brasil. Copa do Brasil, de repente, ainda tem mais chance, porque é mata-mata, tem situação de lesão aqui ou lá, colar. Mas mesmo assim, tu olha o Flamengo no Brasileirão sem 3, 4 jogadores importantes e mesmo assim seguiu ganhando no Brasileirão. Então, eu acho que é uma coisa que as direções de Grêmio Internacional, e não só também digo do Grêmio Internacional, mas Corinthians, São Paulo, Palmeiras, dos outros clubes, tem que começar a olhar o futebol de um outro modo. Senão, o futebol brasileiro vai continuar sendo aquele futebol dos 7-1 para a Alemanha. Isso é o que eu acho. Vocês ouviram os comentários de Robert Abel, muito bem lúcido e explanado sobre a situação, não só do Grêmio, mas como da dupla Granal, a visão de um colorado, isento sobre o Flamengo, o futebol brasileiro e internacional. Então fica aí a dica para as direções da dupla Granal. Convidei o amigo Sérgio Irumê, ouvinte e um dos nossos comentaristas aqui da Estação Zero, para falar um pouco do histórico do Grêmio, desde a chegada de Renato como treinador no Grêmio, e também comentando a relação de jogadores dispensados de 2017 para cá e a falta da reposição de peças importantes no time. Então com vocês, Sérgio Irumê. Com relação a essa lista de jogadores bons que saíram do Grêmio, cara, Marcelo Groy, né? Cara, o Jael, o pessoal tinha um preconceito com o Jael, mas bem ou mal, cara, o Jael sim era o jogador que segurava os zagueiros do outro time, não o André. Um jogador sem força, sem posição física, só tem altura. Tu vê, o Jael segurava, dava porrada, dava ombrada, peitava, sangrava e ia embora, entendeu? E, porra, e a gente não pode deixar de reconhecer que o Jael, já num segundo momento, depois que ele se firmou, ele fazia gols, fez gol em Grenal, milhões de assistências, né? Cruzamento, jogada de peito, jogadas de efeito. E o Grêmio praticamente deu o Jael, cara. Deu o Jael. O Grêmio não ganhou 1 milhão de reais pelo Jael. Foi em torno de uns 500. Foi um troço assim meio absurdo, né? Uma negociação absurda, porque o Jael não tinha grife, né, cara? E gastamos 10 milhões para contratar o André. 10 milhões para contratar o Marinho. Foram 20 milhões rasgados, né?
Então, o Jael foi uma perda considerável. O Marcelo Groi nem se fala, né, cara? Porque infelizmente esse goleiro aí não é confiável mesmo, né? Gatito Fernandes talvez seja um bom nome, se é que o Botafogo vai liberar. E tem outros, né? O Vanderlei, aquele que era o goleiro selecionável do Santos, né? Que hoje está na reserva, mas é um muito bom goleiro, entre outros, né? E não veio, né? E Edilson, que estava numa excelente fase. Léo Moura, excelente jogador. O Léo Moura é um excelente jogador, mas gastou, né? A gente vai envelhecendo e vai perdendo as forças, né? Vai perdendo o fôlego, é normal. O Arthur, o Wallace, o Miller Bolanhos, né? Que teve milhões de problemas, acabou saindo do Grêmio, mas era um jogador que sabia jogar futebol, né? O Douglas, pelo amor de Deus, Pedro Rocha, cara, entendeu? Entende? Então sempre o Barrios, né? Então aquele time sim era um cano, cara. Esse time nós pegamos aquele bom time que era um bom time do Atlético já aquele ano que nós ganhamos deles, né? Tocamos 3-1 deles lá no Mineirão, no Horto, nem sei onde foi, eu acho que foi no Horto. E aqui demos um banho de bola, 1-0 o gol do Bolanhos, aí depois o Casares aquele fez um gol do meio da rua, mas já não importava mais, né? E fomos perdendo jogadores. E a reposição jamais foi à altura, não é? Infelizmente o Viseu se lesionou, mas também não confirmou, não é? Felizmente o Everton estraçalha, ele é muito bom, né? Mas às vezes também ele fica ilhado no meio da ruindade, né? Joga uma bola na área, não tem quem faça o gol. E isso é uma coisa que precisa tem que parar, pensar, fazer uma reunião, implodir o que precisar ser implodido. Tu vê agora, olha o que o Grêmio fez, tia. O Grêmio renovou com o Marcelo Oliveira. O Grêmio renovou com o Marcelo Oliveira. O Marcelo Oliveira é o Léo Moura do lado esquerdo, com a diferença que ele tem menos qualidade que o Léo Moura. Então é um ex-jogador de futebol e o Grêmio renovou. Então o Marcelo Oliveira vai estar à disposição do Grêmio em 2020. Entende? Por quê? Porque é um motivador de vestiário. Então contrata como motivador de vestiário. O que tu acha que vai ganhar um cara desse por mês se não ganha uns 300 mil reais? Tá? E por aí vai, tia. Foram muitos jogadores que o Grêmio perdeu. Muitos jogadores que o Grêmio perdeu. Aquela transição da zaga, meio campo, aquilo que o Arthur fazia, ali não tem mais aquela transição, aquilo acabou, entendeu? Jailson, é o jogador que eu não lembrava o nome agora, Jailson. Então acabou aquela transição, entendeu? A bola sai lá de trás, passa pelo pé de quem está ali à frente, muitas vezes eles erram os passes, porque não tem qualidade de passe, vai lá para frente. Então a única jogada de desafogo do Grêmio é largar a bola no Everton. Aí os caras botam 1, 2, 3 em cima dele, mesmo assim ele consegue levar vantagem, aí joga a bola para a área, não tem ninguém. E o Grêmio só consegue ter um pouco mais de sucesso quando ele corta para dentro e ele faz o gol, ou ele cria uma jogada, bota alguém na cara do gol. O Luan agora que estava voltando a boa forma, também vai parar. Matheus Henrique é um bom jogador, não acredito, não, acho que não é assim um jogador de exceção, é um bom jogador só, entendeu? Não se compara ao Arthur, treme nas decisões, todas as decisões, ele não é um jogador de decisão, ele meia boca. Tem o Jean-Pierre, que é uma promessa, um bom jogador, mas a gente também sabe que tem jogos que ele se omite um pouco, né? Ele vive de lampejos, assim como ele faz uma grande jogada, um belo de um chute, um bom lançamento, ele some da partida. E por aí vai. Então está na hora de parar e fazer uma avaliação criteriosa. Até acho que o treinador ideal para o Grêmio ano que vem é o Roger.
Até porque não temos grandes treinadores, né, cara? Tu vê o Internacional, ele padeceu para achar um treinador. Quem são os grandes treinadores, né? Os caras que realmente são bons mesmo. Até o Filipão naufragou no Palmeiras, né? Todos os bons estão empregados e tá cheio de meia boca aí. Até não sei se o Renato vai querer ficar. Eu acho que a torcida também não faz muita questão que ele fique. Talvez a diretoria também não faça muita questão que ele fique. Talvez ele queira também dar uma parada, uma reciclada, porque a confiança que a gente tinha nele, e ele vive de resultados, né? Enquanto ele ganhava, ainda podia jogar na nossa cara. Não, mas eu fui campeão da Libertadores, eu fui campeão da Copa, eu fui campeão da Copa do Brasil. Acabou. Esse ano, o que nós ganhamos? Um gauchão nos pênaltis. Nós não ganhamos do Inter, hein? O Renato não ganhou do Odair. Não ganhou. Ganhamos nos pênaltis do Internacional e ganhamos a espetacular Recopa Gaúcha de um timeco do interior decidindo em casa. E esse foi o título do Grêmio. E derrotas absurdas com essa opção de jogar com esse pseudo time reserva, que é uma coisa, é um amontoado de gente ruim, né? E aí tá aí, ó, o Jesus aí, o Mister, nos jogando na cara como é que se disputa uma competição. Jogou com todos os titulares, todos, nenhum ficou de fora, cara. O jogador do Arrascaeta, né, cara, que fez uma cirurgia, em 19 dias o cara estava recuperado jogando, cara. O outro quebrou o rosto, jogou com máscara e vamos que vamos. O lateral esquerdo jogou, todo mundo jogou. O Grêmio poupou e jogadores arrebentados, jogador cansado, jogadores sem condições de jogar bola. Que isso, cara? Entendeu? Então é assim, é a prática se sobressaindo a teoria, né? Porque na teoria os caras não podiam jogar, mas o cara falou, não pode jogar, vão jogar os melhores, e se eventualmente alguém estourar, a gente vai substituir. E diz que essa é uma prática na Europa, entendeu? Na Europa não existe essa história de poupar jogadores. Eles privilegiam a condição técnica, não a condição física. Tá inteiro, joga. Claro, se o cara tiver já das últimas, mas aqui não, o menor tem que descansar. Aí os caras fazem o seguinte, fazem viagem de avião, cara, param em hotéis 5 estrelas. Pô, sabe? É massagem, é fisiologista, é nutricionista, é tudo do bom e do melhor. Aí não pode jogar 2 vezes por semana, cara. Que isso? Entende? Isso prova também. E quantas vezes o Renato e a diretoria, a própria torcida dizia, não, nós temos o melhor grupo do Brasil, mas o que é isso? Grupo do Brasil, onde tu tira 1, 2 jogadores, o time não ganha. Se os titulares estão padecendo para ganhar, bota os reservas, mas a gente tem um grupo tão qualificado, a gente era para ter melhores resultados, não é? E a gente não tem esses resultados que são satisfatórios. É dose, mas Vladimir, que sirva, cara, que eles saibam fazer o diagnóstico, por que perderam, e não fiquem botando desculpas em terceiros. O juiz errou naquele terceiro pênalti, errou, mas enfim, o Grêmio podia jogar a noite inteira que não ia fazer gol. E se o Flamengo apertasse mais o torniquete, o Flamengo tinha feito 7, 8 gols no Grêmio, teria feito quantos gols precisasse, entendeu? Quantos gols precisasse fazer, o Flamengo faria. Era só apertar. O Grêmio era frágil pela direita, frágil pelo meio, frágil na defesa, frágil no gol. É muita fragilidade para tu enfrentar um time que é um canhão e que efetivamente vai ser campeão da América e com todos os méritos. O River não vai ganhar do Flamengo, principalmente porque é em campo neutro, não tem aquele bafo quente, né? Apesar dos jogadores do Flamengo, cara, olha só aqueles caras, tudo tem corrida, jogador que joga fora, jogador de seleção brasileira, é tudo macaco velho, né? Os caras não tremem em lugar nenhum. O próprio Grêmio, ano passado, Vladimir, foi lá no Monumental de Nunes e não ganhou do River. Ganhou do River lá, o Grêmio. Foi perder em casa.
Estava ganhando até os 35 minutos do segundo tempo. Aí tomou 2 gols de bobeira. Então o Flamengo, a tendência é que massacre o River e que ganhe com folgas. Bom, acho que falei demais. Tchau. Este foi Sérgio Rumê, comentarista aqui no Esportes na Estação. Vocês olhem lá no vídeo no YouTube, esse vídeo está rolando agora, e agora quem está escutando pela rádio também. Vai lá no YouTube, veja Grêmio e Flamengo lá na Arena, e olhem que tem mais de 700 visualizações, mais de 20 curtidas, flamenguistas, cariocas, paulistas, baianos comentando também, alguns mais agressivos, outros não, mas é isso aí que eu quero que vão lá, curta, comente, críticas construtivas, beleza, pode xingar também, desde que não fale palavrão, tá? É isso aí que eu quero. Muito obrigado pela audiência que vocês estão me dando aí, tá? Fui bem sensato e falando bem do time de vocês aí do Flamengo, beleza? Tá? Parabéns, e o Flamengo vai ser campeão da Libertadores. E eu volto segunda-feira com os comentários de Grêmio e Botafogo pelo Brasileirão. Espero ter mais novidades e boas novidades e ver se realmente o Grêmio ainda tem vida ou sobrevida no Brasileirão para conseguir uma vaga entre os 4 que eu quero. Nada menos que isso aí, eu quero vaga direta. Porque aí o Grêmio vai reforçar. Se tiver entre os 6, até tudo bem, aí vai ter uns testes antes, né? Para ver se realmente o Grêmio merece participar da Libertadores. Ok? E eu vou continuar batendo essa tecla aqui até o final do Brasileirão. Tem muito para falar. Um forte abraço para todos e até segunda que vem. Até nós iremos.